Fala galera, eu sou o Gerson Saldanha e hoje eu vim aqui... Opa, peraí, tô no canal errado? Não, tô no canal certo, porque aqui no canal do Epicentro eu vou ensinar pra vocês hoje como fazer um bom roteiro que prenda a galera com apenas 90 segundos. Estão preparados? Eu queria usar como parâmetro para a gente fazer essas aulas o filme Corra, do Jordan Peele. Por que, Gerson, você vai usar esse filme? Simplesmente porque o Jordan Peele ganhou o Oscar de 2018 como melhor roteiro. E, cara, a fórmula que ele usou para construir a roteirização e a história de Corra é incrível e a gente consegue usar ela nos nossos vídeos para rede social. Se você já viu o filme, você sabe que o cara começa com um começo de efeito, que seria o quê? Aquela hora em que o personagem do Lakeith Stanfield tá andando na rua, e aí ele é sequestrado, e parará. Você com certeza fica ligado no filme, porque você quer saber o que acontece. Nas nossas redes sociais, a gente também consegue usar um começo de efeito na hora de construir os nossos vídeos. Mas o que seria esse começo de efeito? Seria aquela frase que aquele blogueiro, aquele youtuber ou aquele criador de conteúdo sempre fala e que te chama atenção. Por exemplo, como fazer um bom drink em 10 segundos? Como ganhar mais seguidores no Instagram? Ou até mesmo, como criar um bom roteiro em 90 segundos. Eu tenho certeza que quando eu falei essa frase, você ficou completamente ligado no que eu vou falar. Isso é um grande começo de efeito. E é a primeira coisa que você tem que ter em mente na hora que você vai construir o seu roteiro. A segunda coisa que eu queria falar pra vocês é o elemento familiar. Com certeza, quando você assistiu Corra, que é um filme de 2017, né? Provavelmente você não conhecia os atores ou até mesmo o diretor e a galera que trabalhava lá por trás. Mas o assunto que tinha naquele filme, com certeza você conhecia. Eram questões de racismo, eram questões de um garoto preto namorando uma menina branca, era questão de você conhecer os pais da sua namorada na primeira vez. Enfim, aquilo ali é o que a gente chama de elemento familiar. Por mais que você não conhecesse a galera, você conhecia o assunto que ia ser abordado naquele filme. Como você traz isso para suas redes sociais? Eu, por exemplo, eu falo de filme e séries nas minhas redes sociais. Quando você está passando lá o seu Reels e você não viu a minha cara em nenhum lugar, você com certeza vai ter uma identificação com o segundo elemento que eu colocar naquele vídeo depois do começo de efeito. Por exemplo, eu tenho um vídeo aí muito famoso que fala sobre a galera de Todo Mundo Odeia o Chris. E eu começo o vídeo já falando como estão hoje os atores de Todo Mundo Odeia o Chris. Joguei o começo de efeito, já te prendi. Só que você nunca viu meu rosto. Então eu venho logo com uma série de imagens do Chris, do Greg, do Drew, da Tônia, de todo mundo da série e você com certeza conhece. Então esse é o elemento familiar que eu uso para te prender e que você tem que colocar no seu roteiro. Nunca esqueça dele. O terceiro elemento que eu queria falar para vocês que faz um roteiro ser chamativo para uma galera é uma linha do tempo ou alguns, como alguns gostam de dizer, né, que é o storytelling, que é a contação de história. Com certeza você já viu aquele vídeo que ele tem um começo de efeito, um elemento familiar e a pessoa começa a contextualizar tudo aquilo que está acontecendo ou resume uma história, como por exemplo, esses dias eu estava vendo um vídeo de um rapaz que contava a história de alguns personagens de desenho animado que a gente nunca viu o rosto. Daí ele começa a falar sobre a história daqueles personagens, um por um, contextualizando a gente dentro daquele assunto. E tem outras pessoas que preferem usar a técnica de storytelling, que é contar uma história de acordo com aquilo que foi apresentado no começo de vídeo. Você pode usar as duas coisas, que as duas coisas são super efetivas. Você só não pode deixar de usar elas, né? A quarta coisa que eu queria que vocês soubessem é que é muito importante a gente dar uma recapitulada naquilo que a gente trouxe no intuito de fazer a galera entender o final do seu roteiro. Epa, embolei tua cabeça? Pera aí que eu vou te explicar agora. Eu tenho um vídeo também que eu amei fazer, eu gostei muito de fazer, que ele conta a história de um episódio específico do desenho Super Choque, que provavelmente você deve saber, e o algoritmo vai te indicar ele depois desse aqui, que é o episódio Filhos dos Pais, no qual o Virgil, que é o Super Choque, vai na casa do Rich, seu amigo, e chega lá, o pai dele trata o Virgil, que é um menino negro, de uma forma bem grosseira e fala palavras até racistas pra eles. O que eu tô querendo dizer nesse vídeo é que a frase filhos dos pais faz referência à expressão Sons of Fathers, que é uma expressão bíblica muito famosa que significa algo do tipo Sins of the Fathers, que é o pecado dos pais, que no geral eles estão querendo dizer que o racismo é um pecado que é passado de pai para filho. Só que para eu chegar nessa conclusão, eu tive que explicar todo esse
esse rolê de que o episódio fazia uma menção a passagem bíblica, que os roteiristas quiseram fazer uma brincadeira de forma a falar que o racismo é algo que é passado de pai para filho, que o pai do Rich tentou passar isso para ele e não deu certo. Enfim, essa é a contextualização que a gente tem que trazer nos nossos roteiros, de forma com que a pessoa entenda o final da história e o teu roteiro fique, ó, o aço. E por último, é claro, o encerramento de efeito. O que seria o encerramento de efeito? É aquela frase que você bota no teu roteiro que a galera pega e fala assim: caraca, cara, valeu a pena eu ter gastado 1 minuto e meio assistindo esse vídeo. Por exemplo, tem vários vídeos que a gente vê aí na internet que a gente pode usar isso como exemplo, mas eu não achei um exemplo melhor do que todo e qualquer vídeo viral que a gente vê na internet. Por que o vídeo viral ele geralmente é viral? Porque geralmente ele tem um elemento que te prende no começo, você fica esperando algo acontecer e no final, pá! Vou te dar um exemplo. Vocês viram com certeza aquele vídeo do Para Nossa Alegria. Eu consigo contextualizar ele aqui para vocês com todos os elementos que a gente usou agora para explicar como se faz um roteiro. Bora lá. Ele começa com uma família bem comum, sentada no sofá. Eu já tô até ficando com vontade disso, pode falar. Uma família comum sentada no sofá, e aí a mãe com os 2 filhos, o filho tocando violão e tal. Cara, aquilo tudo lá é o começo, é a contextualização. A gente entende tudo. O elemento familiar, que é a música Galhos Secos, que para muita gente, antes do viral, ela já era bem conhecida. Mas o final de efeito é o quê? É o filho gritando, para nossa alegria! Esse é um final de efeito. Mas se você não faz um vídeo viral estilo a galera do Para Nossa Alegria, você pode fazer um final de efeito utilizando uma frase que seja muito forte. Exemplo para vocês é esse próprio vídeo que eu usei aí como exemplo do Super Choque, que no final desse vídeo eu contextualizo para a galera que na tradução brasileira do episódio Filhos dos Pais, a dublagem preferiu manter o mesmo nome do inglês, Filhos dos Pais também. Eu não entendi por quê, mas na verdade eu entendi. Talvez seja para deixar bem fiel ao que era o original, mas também para dizer que os racistas, além de ser filhos dos pais, eles são filhos da... Não vou falar para não tirar a monetização desse vídeo, beleza? Mas esse era o final de efeito que a galera falava, caraca, é isso que ele quis dizer no vídeo inteiro. E é isso que você tem que usar. Sempre no final de seus vídeos, coloca lá no seu roteiro, eu preciso ter um final de efeito. Escreve uma frase, 2, 3, contextualiza, recontextualiza, enfim, treine várias vezes, porque a sua frase precisa estar perfeita. Agora, um adendo aqui de leve. Quando você vê um vídeo muito legal, que ele termina com a hype lá em cima, o que o criador de conteúdo pede para você fazer depois? Claro, se inscrever, deixar o like, seguir ele em todas as redes sociais. E é para isso, basicamente, que o final de efeito serve. Para deixar você com uma cara de uau! E no final você se inscrever ou seguir aquele criador. Então é muito importante que no final do seu roteiro tenha uma frase de efeito. Gostou desse vídeo, pessoal? Então, fica ligado aqui no canal da Adulto, porque tem outros 3 comigo falando sobre cultura pop e marketing digital. Lembrando que estamos no canal do Epicentro, que é uma parceria da Adulto com a Secretaria de Juventude do Rio de Janeiro. Um abração do Gerson, até o próximo vídeo e valeu!